Pessoal, meu nome é Juliano, sou sócio fundador da Costa Nobre Engenharia. Então hoje nós vamos ter uma aula de orçamento de obras usando a tabela da SINAP. E através dela nós vamos olhar alguns preços de materiais, mão de obra e também o coeficiente de produtividade. Então vamos começar. Eu coloquei uma aula já que a gente faz, que nós baixamos eu ensino como baixar a tabela da SINAP. Se você não assistiu, procura aí no nosso canal. Depois que nós baixamos a tabela da SINAP, tá, nós vamos abrir essa aqui, custo de composições sintéticos, e vamos digitar impermeabilização. É o que nós estamos procurando no orçamento. São 640 páginas, está processando. Então aqui tem impermeabilização com água argamassa. Vou aumentar aqui o zoom. Não. Aí vamos dar Enter outra vez. O próximo. Impermeabilização de piso não, de parede não. Vamos fazer o que mais sai aqui, que é impermeabilização com manta asfáltica, né? Essa aqui, ó, impermeabilização com mantas asfálticas, sim. Tá? Uma impermeabilização dessa, pessoal, então tá aqui, encontramos. Vamos dar um zoom aqui. Tá? Então encontramos aqui, impermeabilização de superfície com manta asfáltica. Tá? O valor dela está R$ 75,45. Tá? E aí você pega o código aqui e nós vamos agora na outra tabela, como nós colocamos na última aula. Nós vamos na tabela analítica. Aqui, para que serve a tabela analítica? Aqui ela vai detalhar o que tem. Tá? Você tem que procurar item por item. Você tem que já copiar o código, porque aqui não está copiando. Vamos lá. Você tem que copiar o código porque dá Enter. Essa tabela analítica ela é maior do que a sintética, tá? Então ela tem bastante páginas aí. Acredito que umas. Então está procurando, são 3.484 páginas, tá? Então aqui ele vai procurar. Vamos colocar outra vez para processar. Digita aqui e coloca Enter. Então ele está procurando. Né? Qual a diferença da tabela analítica para a sintética? Essa aqui ela está mais detalhada. A sintética ela só tem o valor. Tá? Ela está sintetizada. A analítica ela vai te dar detalhadamente o que é que tem lá. Tá? Então tá aqui, ó. Impermeabilização. Dá um zoom aqui. Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada. Então o que tem aqui? O primer, tá? Aqui tem os valores. Quanto é que eu vou gastar aqui nesse primer? Eu vou gastar 7,15. Aqui a manta tem o valor também, eu vou gastar 38,85 o metro quadrado, tá? Aqui estão as unidades. O gás de cozinha tá aqui também pela unidade, vou gastar 1,40. O ajudante 1 hora, eu vou gastar 4,81. O impermeabilizador, que é o oficial, 1 hora aqui, eu vou gastar 23,20. Então aqui ele está detalhado. Né? Isso aqui, somando tudo, vai dar de material 53,66. Aqui ele fala porcentagem, 71%. A mão de obra, somando tudo, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. A mão de obra somando tudo vai dar 28,79. Total da composição 75,45. Que muita gente que não tem muita experiência na tabela da SINAP pega aqui e já joga no valor. Opa, mas isso aqui é o que? Isso aqui é o prime e a manta. Quem trabalha com impermeabilização sabe que tem que remover. Né? Você vai chegar lá e você vai remover o que está instalado. Então, aí vamos aqui, ó. Então esse valor aqui, 75,45, você vai somar com outros valores. Isso aqui é só para a instalação da manta e do primer. Isso aí, muito cuidado. Muitas pessoas erram nisso. Tem remoção de manta asfáltica? Não tem. Tá? Como é que você sabe? Vamos jogar aqui. Remoção. Remoção. Dá o Enter. Então tem remoção de tapume. Enter. Remoção de chapas, forro, trama,
tá? Mas não tem de manta, tá? Telhado, tesouras, então você vai ver aqui várias, tá? Raízes, não tem de manta, mas pode ter o que? Você não vai fazer uma demolição. Então você pode encontrar aqui da demolição de alvenaria, e aí você vai encontrar o que você vai, que é um revestimento cerâmico. Então aqui você encontrou que você vai somar, ok? Você vai pegar esse valor aqui, que dá 21, né, 0,09, e vai somar, ok? Desculpa, demolição de argamassas, né? 3,08. Isso aqui é um valor baixo, tá? Tá só demolição, não tá o valor da caçamba, tá? Como é que eu sei isso aqui? Muito simples. Eu vou aqui no site da Caixa, Sinap, jogo no Google, venho aqui entro no site da Caixa, é o primeiro do Google, coloco aqui em preços e referências, e aqui eu vou em sumário de publicações. Sumário aqui, então aqui ele vem num formato ruim de se ver. Vou ter que dar um zoom aqui para vocês olharem melhor, tá? Então, a demolição de retirada. Então você vem aqui, essa demolição ele está explicando o que é. Esse é um caderno técnico, que aqui ele vai falar que tipo de demolição é aquela lá. A gente pegou a demolição de argamassa, página 28. Chega na página 28. Está aqui a página 28, demolição de argamassa. Então aqui ele contempla o que? O pedreiro e o servente. É de forma manual, então não tem martelete. E aqui ele vai falar quantos centímetros. Foi considerado 5 centímetros de argamassa em piso ou em parede. Tá? Não está contemplado plataformas. Então esse valor aqui é só da demolição, só que você vai ter que ter o que? O transporte e a caçamba. Então você vai colocar mais esses valores. Então para você finalizar um orçamento da Sinap, você vai somar o primeiro valor 75, mais a caçamba, mais quanto você acha. Um exemplo prático, a gente fez uma demolição, fizemos uma impermeabilização agora de quase 100 metros quadrados. A gente gastou... lá não entra caçamba, tem que ser um caminhãozinho pequeno, gastamos R$900 com o caminhão para remover, e mais 2 diárias. Tá? É uma área um pouco crítica, isso a tabela Sinap não vai te dar. Tá? Aquelas escadas de marinheiro, que é muito lento o transporte, tem que ter 2 pessoas, um em cima segurando o saco, o outro descendo com a escada. Então isso aí você tem que sempre somar. Depois desses dois, você não vai deixar só com a manta, né? Você vai fazer a proteção mecânica. Tá? Proteção mecânica, né? Como é que você vai fazer essa proteção mecânica? Ela aqui também não tem. Proteção mecânica aqui, se você jogar, você não vai encontrar. Opa, desculpa, você encontra sim. Proteção mecânica. Então você vai somar aqui a proteção mecânica e você vai somar mais o que? O contrapiso. Tá? E aí você finaliza o orçamento. Então você tem que ter muito cuidado. Você vai fazer um orçamento, você tem que ter muito cuidado com isso. Muitas pessoas olham só impermeabilização e instalação da manta. Aquela impermeabilização é só a instalação da manta e do primer. Então você vai ter que fazer o que? A demolição, a remoção, o transporte, caçamba. Aí você tem que colocar no teu orçamento. Tá? Depois da instalação da manta, você vai fazer proteção mecânica contra piso. E aí você tem que somar. Ok? Eu acredito que vocês entenderam aqui. Vamos passar para frente. Tá? O que eu quero mostrar para vocês? Coeficiente de produtividade. Tá? Como é esse coeficiente de produtividade? Você vai calcular o tempo de serviço de uma obra. Né?
A gente vai pegar esse exemplo da tabela da SINAP, tá? Um exemplo que eu passei para vocês. É aquele lá, o Prime, a manta, o gás de cozinha, o ajudante. Então esse valor aqui, 24,35, desculpa, 0,27 é o coeficiente de produtividade do ajudante e 1,37 é do oficial. Vamos traduzir isso. O cálculo de coeficiente de produtividade é obtido, é o homem-hora por metro quadrado. O que significa isso? Se você pega um pintor e ele trabalha 2 horas para pintar 10 metros quadrados, você vai pegar 2 horas e dividir pela área, 10 metros quadrados, que vai dar um coeficiente de 0,2. No caso da tabela acima, o ajudante tem um coeficiente de 0,27. Então, em 2 horas, ele faz um pouco mais do que 10 metros quadrados. E o coeficiente dele é 0,27. Né? O que significa que para um serviço de permeabilização de 100 metros quadrados, para saber a hora que o ajudante vai gastar, você pega o coeficiente e multiplica por 100, pela área. Né? Que vai dar 13,90. Né? Então, para cada 100 metros, o mesmo vai gastar 27,80 horas, ou 28 horas. O que você vai fazer? E no mesmo raciocínio, o do impermeabilizador do oficial, você vai pegar 1,37 e multiplicar por 100, que vai dar 137,50 horas. Quase 138 horas. Então, avançando aqui para vocês olharem, eu fiz essa tabela aqui. Então o oficial era 138 horas, eu coloquei 2 oficiais. Dividido deu 68 para cada um. Se você trabalha 8 horas por dia, né, você divide por 8 para transformar em dias. Então arredondando vai dar 9 dias aqui. E esse aqui, 13,90 se divide por 8, que é o ajudante, vai dar 1, que vai dar 2. Então você vê que o ajudante aqui ele trabalha menos. Por quê? É um serviço mais... É um serviço que requer mais capacidade, conhecimento técnico. Então, muito fácil. Então, se você pega, por exemplo, aqui como eu dei o exemplo do pintor 0,2, você vai pintar 10 metros quadrados, ele vai gastar 2 horas. Você vai pintar 100 metros quadrados, ele vai gastar 20 horas. Então, o coeficiente de produtividade é isso. Tá? Muitas pessoas têm essa dúvida na hora de fazer um orçamento, quantas horas determinado serviço vai ser feito, tá? Outra dica que eu dou aqui para vocês, vamos aqui no site nos sumários também, tá? Sumário de publicações, e aqui ele vai me falar, vamos procurar impermeabilização aqui. Aqui tudo que está lá os valores, ele coloca aqui um caderno técnico explicando, tá? Vai estar um caderno técnico explicando tudo aqui. E aqui tem impermeabilização, ó. O item 08, vou aumentar um pouco aqui o zoom. Então a impermeabilização no item 8, 08. Então, a gente vem aqui. Nesse item aqui, ele vai falar o que contempla aquele valor da impermeabilização. Tá? Se tem sobra de material. Ó. Impermeabilização com manta asfáltica. Impermeabilização com manta asfáltica para uma camada, página 6. Então a gente vem aqui na página 6. Com manta. Então aqui ele tem o que contempla e aqui ele vai falar, né? Ele vai falar que tem o Prime, que é a base de asfalto. Você pode usar isso como memorial descritivo, tá? Aqui ele explica os critérios que ele levou. E olha uma coisa importante, os tratamentos de ralo e pontos emergentes não estão inclusos. Então, daquele valor de 75, você tem que colocar isso aí. Foram consideradas as perdas incorporadas e por entulho no consumo de manta asfáltica. Então, você não precisa colocar uns 10% de perdas. A base de regularização da base e proteção mecânica são tratadas em composições específicas, não sendo contemplados os esforços referentes a essa tabela. Então aqui ele vai te explicar o que tem naquele caderno.
E aqui você consegue aproveitar isso aqui como memorial descritivo. Ó. Aqui ele vai descrever, a superfície tem que estar limpa, né? Você vai pegar um maçarico de boca com gás GLP. Então ele vai te explicar tudo aqui. É muito simples, pessoal. Então um orçamento desse é muito rápido para você fazer numa tabela da Sinap. Agora muitas dúvidas surgem. Tá? O que mais que eu vejo de dúvidas aqui? Só para finalizar, a outra tabela, que é a tabela de insumos. O que é que ela tem nela? Toda vez que eu olhar essa palavra insumo, é mão de obra, material e equipamentos. Martelete, vamos colocar aqui um disjuntor, material. Então aqui ele vai falar que o disjuntor, vários tipos, né? Você pode dar Enter aqui, ó, e procurando. Né? Aí vai ter os valores, ó, disjuntor termomagnético tripolar, 1191. Disjuntor tripolar 125 A, 275. Tá? Então ele vai te falar os valores. Vamos colocar cimento. Aí vai dar Enter até você procurar o cimento padrão aí, que você tá querendo o preço. Ele vai passando e aí você vai dando Enter até encontrar o que você quer. Né? Telha de... E vamos botar aqui elétrica agora. Né? Cabos. Então tem todos os valores. Aqui é o terminal, né? Mas tem tudo. Né? Tem bastantes insumos aqui com seus valores. Que muita gente pergunta, tem dúvida. Ah, eu faço pequenos serviços, tipo marido de aluguel. Dá para usar a tabela Sinap? Eu vejo muita gente perguntar isso. Ó, você vai instalar um disjuntor, que é a tabela da Sinap aqui, ela está cobrando 9,56. Você não vai cobrar esse valor que você vai levar prejuízo, né? Tá? Então, os pequenos serviços, eu não te aconselho a seguir a tabela da Sinap. Tá? Não te aconselho a seguir, porque os valores são baixos, a não ser que você pegue em grande quantidade. Tá? Outra dúvida que tem, que as pessoas erram muito, como eu já comentei, é a impermeabilização. Olha lá, você tem que entender como funciona o processo. Bom, tem impermeabilização. O que está escrito ali? Aí você vai no caderno técnico. Ah, fala do Prime e da manta. Ah, mas eu tenho a proteção mecânica, o contrapiso, então você tem que procurar ir somando. Ah, mas eu tenho a demolição, você tem que procurar a demolição e somar. A demolição não tem caçamba nem tem um transporte, então você calcula mais ou menos quanto você vai gastar de caçamba, o aluguel da caçamba e soma. Okay? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, colocam aí. Podem escrever aí embaixo que eu respondo aí as dúvidas de vocês, tá?